Fala pessoal, tudo certo? Vamos então para mais um vídeo do projeto Dá Pra Fazer e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os modelos de administração pública. São três principais modelos que a gente estuda hoje: o burocrático, o gerencial e o novo serviço público. Mas antes disso a gente precisa pensar e lembrar um modelo que eu não gosto de chamar assim de modelo, mas que é importante a gente saber que ele existiu e ainda existe e entender as suas características para a gente poder destrinchar e pensar melhor os modelos de verdade, que é o patrimonialismo. O patrimonialismo nada mais é do que você confundir o público com o privado. Isso vem de raízes lá da monarquia ainda, em que os bens do Estado eles pertenciam ao rei. Então o rei e o Estado, a pessoa física e jurídica, eles acabavam se confundindo naquela época. E a gente carrega traços disso até hoje. Isso é o famoso jeitinho, é o nepotismo, é a corrupção, é você utilizar o bem público para interesses privados. Tudo que tem de pior a gente pode colocar dentro do patrimonialismo. Então a gente não pode entender ele como modelo, porque modelo a gente pensa em algo que tem que ser seguido, algo que é ideal, algo que é uma referência. A gente não pode pensar que o patrimonialismo é uma referência a ser seguida, jamais. Mas é importante a gente saber que ele existe e o que ele é, justamente para a gente saber o que não fazer. Tendo claro o que é o patrimonialismo, vamos então para o primeiro modelo, que é a administração pública tradicional, que o pessoal também chama de modelo burocrático. Ele segue muito mais uma ótica weberiana. O que quer dizer? Quer dizer que a administração pública ela é uma mera cumpridora da lei, que a gente tem que fazer leis, a gente tem que fazer normas, ter ritos muito bem definidos. O papel do Estado é o quê? Arrecadar recursos por meio dos impostos e distribuir eles em políticas públicas, sejam elas sociais ou econômicas. O papel do Estado se limita a isso, a burocracia. A gente critica muito a burocracia hoje em dia. A gente tem que ter cuidado. A burocracia ela é importante porque ela define processos claros, específicos e responsabiliza os gestores. O que a gente tem que criticar é o excesso de burocracia, que atrasa, que inviabiliza muitas vezes a criação ou a manutenção de negócios e que gera todo esse atraso no nosso país que a gente vê hoje com excesso de leis e normas que muitas vezes atrapalham o cidadão e o empreendedor. Tendo claro que esse é o modelo tradicional, a gente tem o modelo da nova gestão pública, também conhecido como modelo gerencial. Esse modelo ele traz ferramentas e métodos da iniciativa privada para dentro da administração pública. Eu coloco meritocracia, eu começo a trabalhar com estabelecimento de metas, com planejamento estratégico e com outras ferramentas que são muito comuns dentro da iniciativa privada que a administração pública passa a absorver. Esse modelo ele é feito. Esse modelo a gente chama também de modelo de gestão orientada para resultados. A gente tem que pensar que a administração pública, ela também, seja uma prefeitura, um governo estadual ou federal, é uma organização. Tem que ter meta, que tem que ter resultado, que é formado por pessoas. A gente precisa qualificar essas pessoas, ter processos muito bem definidos e definir metas, porque a gente precisa fazer com que a administração pública seja mais eficiente. Então, nesse sentido, é que o modelo gerencial se encaixa. Algumas críticas que surgem a esse modelo é que ele trata muitas vezes o cidadão como um cliente, tirando essa parte humana que deveria ter, em tese, na administração pública. E aí entra o último modelo, que é o modelo do novo serviço público, que ele traz o conceito de governança pública e coprodução. Vamos pensar melhor. A gente tem que entender que o papel do Estado, a gente não pode centralizar tudo dentro do Estado. Se a gente fala de um Estado um pouco mais liberal, a gente não pode querer que o Estado seja responsável por tudo. Então, nesse novo modelo, a gente trabalha em rede. Como que é essa rede? É trabalhar de forma organizada. O Estado, seja ele a prefeitura, o governo estadual, federal, ou então outros poderes também, a iniciativa privada, as entidades da sociedade civil, organizada ou não, o próprio poder legislativo, o cidadão, seja ele organizado ou não, de que forma a gente consegue fazer uma rede que coproduz o bem público. Então, se a gente entende que o Estado ele é incapaz de fornecer tudo aquilo que a gente precisa para a sociedade, a gente tem que pensar de que forma que o Estado pode se organizar com outros atores para que de forma organizada, em rede, coproduzir o bem público para a sociedade. E isso exige um método de governança pública. O novo serviço público também traz alguns conceitos como accountability, que é um avanço muito grande da parte da transparência, que a gente avança para a parte de responsabilização de gestor público e outros aspectos e conceitos que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, definidos esses três modelos, as pessoas podem perguntar: André, qual é o modelo ideal? Bem, a gente tem que entender que os três modelos eles são indissociáveis. Eu não consigo pensar a administração pública sem burocracia, sem regras, sem normas, sem leis que vão ditar qual é o rito legal, qual é o rito dos processos administrativos da administração pública. Eu também não consigo pensar a administração pública sem pensar em meta, em resultado, em entrega, em eficiência, características essa do modelo da nova gestão pública.
E eu não posso pensar também a administração pública sem transparência, sem participação da sociedade civil e sem a gente trabalhar de forma organizada esses atores em redes para a gente poder produzir o bem público de uma forma muito mais eficaz para o cidadão. Então os três modelos eles são indissociáveis. É claro que cabe ao gestor maior, aquele político que é eleito, definir na sua estratégia de governo qual característica ele vai absorver mais ou menos de cada um desses modelos. Mas é importante a gente compreendê-los e entender as características de cada um para a gente ver, identificar dentro dos modelos de gestão aquele que vem sendo aplicado e qual dá o melhor resultado lá na ponta. Gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, entender um pouquinho melhor dos três modelos ideais que são indissociáveis da administração pública e de um modelo que a gente tem que conhecer justamente para não replicá-lo, para que daqui para frente, ou quem sabe no futuro, a gente poder falar que não existe mais o patrimonialismo dentro da administração pública brasileira. Obrigado, um abraço e até mais.